CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Oferecimento FAESP, FAESP Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo. E Biodiesel, patrimônio do Brasil, limpo por natureza, potente por vocação. Cassiano Ribeiro, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Bruna, tudo bem e você? Tudo certo também. Hoje para falar um pouquinho sobre saúde mental no campo, né? É um tema que de fato é um tabu. Quando a gente fala em saúde mental e isolamento, a gente leva muitas vezes esse assunto para depressão, o que é extremamente preocupante, né? Exatamente, Bruna, e não é só depressão, tem problemas de ansiedade no extremo, né? E a gente não pode ignorar até o fato também de haver muito suicídio, e aí por algumas razões, né? Eu acho que esse tema, ele é muito sensível em todo o seu aspecto, né? Saúde como um todo, saúde mental, um tabu mais ainda, e muito estigmatizado no agro, porque nesse setor existe muito forte aquela cultura de que a pessoa não pode sofrer, não pode se mostrar frágil, o que só piora a situação, segundo os especialistas aí com quem a gente conversou. Especialmente nesse setor que lida com tantas variáveis incontroláveis, né, Bruna? Como natureza, chuva, sol, temperatura. Muitas vezes o produtor rural ali sofre uma frustração tão grande que coloca a vida financeira constantemente em risco, se endivida, fica numa situação extremamente complicada, vulnerável. E aí tem alguns estudos que a nossa reportagem, algumas histórias que a nossa reportagem buscou, que mostram, por exemplo, as regiões que mais estão aí no centro do debate sobre esse assunto. Não é só uma região ou outra, são várias, né? Quando a gente fala de agro, a gente está falando de regiões muito isoladas, sem acesso a posto de saúde, sem acesso a um acompanhamento especializado. Mas quando a gente olha ali, por exemplo, para o norte do país, onde tem muita população ribeirinha que vive lá extremamente isolada, né? E muitas vezes precisa de ajuda, já está acostumada ali com aquele ritmo de vida, e muitas vezes tem uma situação em que precisa de ajuda e não pede ajuda. Esse é o que é o grande problema. No Rio Grande do Sul também tem uma coisa semelhante, né? O Estado, no ano de 2023, por exemplo, um boletim epidemiológico, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, mostra que o Rio Grande do Sul teve um índice de suicídio 2 vezes maior que o nacional, e muito no campo. Então, agora, quando a gente teve em 2024, né, mais recente, aí, um episódio de enchentes lá no estado, e muitos produtores rurais ficaram ali completamente falidos, né, depois de toda aquela situação, perderam acesso a crédito, perderam tecnologia, perderam a lavoura, muitas vezes completamente. Hoje existe uma tensão grande dos serviços nacionais ali de saúde, tanto do governo federal, estadual, mas também do Senar, que é um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz muito, às vezes, esse primeiro atendimento a essas populações, que tem um serviço aí com muita capilaridade no Brasil. Então, é encontrado ali, muitas vezes, situação de alcoolismo, depressão, entre os jovens, principalmente, também tem uma questão de ansiedade muito grande. Enfim, saúde mental e sofrimento psíquico são aí, segundo o levantamento do Senar, representa a terceira maior comorbidade relatada por moradores de áreas rurais. Então, quase não tem estatística sobre isso atualizada. A última do Ministério da Saúde, que é a Pesquisa Nacional de Saúde mais recente, é de 2019, que está super defasada, e naquela época já quase 8% das pessoas maiores de 18 anos já tinham algum diagnóstico de depressão, especialmente afetando mulheres, Bruna. 2019 é pré-pandemia, muita coisa aconteceu depois disso, né? E a própria pandemia alterou muito a saúde mental de todos nós, e no campo não foi diferente. As mulheres são mais vulneráveis, é isso? São as mulheres as mais vulneráveis, mas assim, os especialistas falam também que não se pode ignorar os jovens, aí pessoas até 29 anos, porque essa geração, né, ela está aí com um acesso muito grande à informação, quem tem conexão, né, conectividade aí, acesso à internet, tem um acesso, um bombardeio de informações, tem um mundo aí de certa forma em transição. Então os jovens também representam aí um grupo de risco.
não somente as mulheres que têm ali diversas rotinas, né? Tem o cuidado com os filhos, cuidado com a família, o cuidado da casa, as coisas, o trabalho dela mesmo fora de casa. Então a mulher tem já essa característica de acumular muitas funções e muitas vezes não pede ajuda, né? E não só mulheres, mas todos os grupos de risco aí acabam não pedindo ajuda, o que é um problema. Segundo aí um psiquiatra com quem a gente conversou, de a cada 10 pessoas que precisam de ajuda de saúde mental, somente 3 buscam efetivamente essa ajuda, o que é péssimo, né? Sim, e para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, Cassiano, é o tema do episódio do Globo Rural Cast, certo? Exatamente. O último episódio do Globo Rural Cast, o Rafael Salomão, nosso editor assistente, conversou com um psiquiatra que é especialista nesse assunto, o Dr. Pedro Shiwozawa, que faz um trabalho muito legal aí com empresas que atuam especificamente no agronegócio, e ele dá ali alguns cenários, né? Entre eles também qual a importância de se procurar ajuda. E às vezes essa ajuda, se não for de forma especializada, de um profissional, psiquiatra ou psicólogo, ele também fala da importância de estilo de vida que a pessoa pode ter para ajudar. Por exemplo, buscar alguém de confiança, né? Conversar com alguém de confiança para ajudar a aliviar aí o peso emocional e também, de certa forma, para isso servir de estímulo para a pessoa buscar um passo e pedir um apoio aí sim mais profissional, dependendo do quadro de saúde da pessoa. Além disso, né, é importante sempre falar e ressaltar aqui que é importante procurar uma unidade de saúde. Existem serviços de apoio emocional gratuitos, né, como o Centro de Valorização da Vida, que tem a escuta sigilosa, gratuita, 24 horas por dia. Pedir orientação, né, a profissionais que visitam a propriedade, seja um profissional técnico da área do Senar, ou algum outro técnico de extensão rural. É importante falar sobre isso, é importante pedir ajuda. Esse acho que é o principal sinal de cuidado que a pessoa pode ter, e é importante dizer que não se trata de fraqueza, muito ao contrário, né? É um cuidado mesmo que a pessoa precisa ter com a própria saúde. E acho que quanto mais a gente presta esse serviço e fala sobre saúde mental, mais a gente ajuda essas pessoas, né, Cassiano? Então, o Globo Rural Cast, tratando desse tema, disponível no YouTube do Globo Rural e também nas principais plataformas de áudio. Cassiano Ribeiro, obrigada, ótima tarde para você. Obrigado, Bruna, para você também. Bom trabalho.